Meu nome é Wellington Lemos Palmeira, nasci em 20 de 11 de 1949, Maceió, Alagoas, no bairro do Prado. Meu pai, Nelson Soares Palmeira, e minha mãe, Julita Lemos Palmeira, ambos em Traipu. Naquela época, eles simplesmente, quando casaram, ele só tinha 16 anos e ela 14. E a partir daí, como eu disse, foram é, fazendo a família, né? Capitão Belarmino Soares Palmeira, que foi capitão da Guarda Real do Imperador Dom Pedro II. A minha avó, Dona Francisca de Lima Palmeira, e a partir daí, aí vieram os meus tios, tias, que é uma família enorme, da qual papai era o caçula. Né? Cada um foi se encaminhando. Os meus tios tinham terras e gostavam, como sempre, da beira do Rio São Francisco. Cada uma tinha daquelas canoas de tolda grande que se via. Eram os caminhões da época que você levava a carga para, né, para o Baixo São Francisco todo, tudo. Mas papai nunca gostou desse lado. Papai gostava mesmo, era de... Ele estudava, como minha mãe também gostava muito de estudar, e fizeram, pelo estudo, o, tiveram uma grande amizade com o padre da época, e o padre começou a ensinar música a papai. E daí ele foi evoluindo, coisa. Inclusive, minha mãe era musicista também, pois ela tocava rabeca. Papai tocava instrumento de sopro, né? Na época devia ser clarinete, essas coisas assim, e minha mãe tocava a rabeca. Aí nasceu o primeiro filho, Antônio Lemos Palmeira. 2 ou 3 anos depois nasceu a primeira filha, Maria Amália Palmeiras, Lemos Palmeira, Maria Amália Lemos Palmeira, e deu um tempo, passou um tempo sem ter filhos, ele comerciante, e como a cidade era pequena, deve ter sido isso. Não posso afirmar porque vocês vão saber no restante da história. Não posso lhe afirmar coisa, mas ele achou que, mesmo músico, mesmo tudo, ali ele não era onde ele queria viver. Aí então ele foi para Maceió. Quando chegou em Maceió, alistou-se na Polícia Militar. No primeiro ensaio que fez, já botaram ele para fazer parte da banda de música da Polícia Militar de Alagoas. A partir daí, aí foi quando vieram mais Nilceia Lemos Palmeira, que é a minha irmã, que ela faleceu com 1 ano ou 2 anos, eu não posso dizer porque eu nasci depois e a gente não teve ligação, né? E então a Nilcé morreu de uma doença comum na época, gastroenterite, que dava muito em criança, tinha diarreia e tal, e desidratou, foi embora, não tinha aqueles tratamentos que hoje existem. E quando foi no dia
20/11/49, aí foi que eu vim aparecer, né? Em Maceió, nasci no bairro do Prado, perto do cemitério do Prado, perto da Siqueira Campos, né? Siqueira Campos. Me lembro pouca coisa, porque pela idade, né? 20/11/49. Não, o que eu me lembro da época foi pouco. Meus padrinhos já foram pessoas aqui de Arapiraca, que ele tinha conhecimento, devido ao o trajeto Traipu, Maceió, essas coisas assim que se locomoviam. E então ele conheceu seu João Vigário e Madinha Rosa. É meu padrinho João Vigário e Madinha Rosa. Que terminou, meu padrinho João Vigário não podendo fazer, está no dia do meu batismo em Maceió, e quem fez o batismo, foi o doutor João Batista Pereira da Silva, advogado aqui em Arapiraca de muitos e muitos anos. Ele foi convidado, saiu daqui de Arapiraca, um cidadão chamado Zé Lúcio de Melo, que na época tinha uma farmácia, e o Lúcio, né, estavam montando uma banda aqui, que era nas Cacimbas, no bairro Cacimbas. Ficava na esquina da rua Vereador Benício Alves, um salão que deveria ser, em outras épocas, de fumo, tudo, mas aí eles limparam, fizeram aquelas coisas todas, deram um banho de loja e entregaram ao papai para papai ensinar as pessoas a música. Aí foi quando ele começou a ensinar mesmo o, B, o, o ABC da música aos arapiraquenses. E como naquele tempo boca a boca vale mais do que coisa, o pessoal vinha para a feira da Arapiraca, aí sai. Aí papai começou a notar que nos dias de ensaio tinha dois sararazinhos ali perto, na janela, tudo e tal. Papai, como coisa, e muito conversador, em termos de ver quem eram as pessoas, tudo. E estava num município diferente, não era em Traipu. Então, em Traipu ele conhecia todo mundo, aqui não, né? Aí foi quando descobriu que aqueles dois sararazinhos eram o Hermeto Pascoal e o irmão, que iam só para ouvir papai tocar, e aí papai botou eles para começar a aprender a tocar com o papai. Eu acredito que eles deviam tocar algum instrumento onde eles viviam, Lagoa da Canoa, que eu não sei se era na cidade ou no coisa, que aí eu, criança, não tinha a menor ideia, não, né, para hoje, que ia estar agora dando para pegar todos os detalhes. Né? Deve ter sido pela feira que ele teve o conhecimento e então começou a ir para os ensaios com o papai, que papai então ensinou a música a ele. E nesse ensino de música, isso daí eu já adulto, já médico, tudo, o Hermeto Pascoal veio fazer um show aqui em Arapiraca, nós estávamos no Clube dos Fumicultores, e ele lá no palco do Clube dos Fumicultores, tudo, aí viu o papai de longe, desceu com a banda todinha e arrodeou a mesa da gente, e fazendo homenagem a papai e tudo. E papai, as lágrimas desceram e foi aquela emoção enorme, entendeu? Foi uma homenagem, a maneira como ele tinha de agradecer
onde ele estava, a quem colocou ele lá. Eu me lembro, eu cheguei aqui, eu devia ter o que, uns 3 ou 4 anos de idade, não tenho assim. Mas me lembro que a primeira casa que nós moramos foi no Lago Dom Fernandes. Eles moraram pouco tempo nessa residência e mudaram-se para a Praça Bom Conselho, que é atrás da igreja da Senhora Bom Conselho, que fica de frente para o comércio. E na esquina tinha um hotel e um restaurante. O filho do dono do restaurante foi muito meu amigo, era mais ou menos da minha idade, era um pouco mais velho, mas era mais ou menos da minha idade. E então nós fizemos amizade, que era o Diógenes, que inclusive foi músico de papai, tocava guitarra, baixo, essas coisas assim. Na frente da casa de papai tinha o seu Aloysio Borges, que era um comerciante que tinha uma loja também voltada para o comércio de Arapiraca. Na esquina, de um lado era ele, do outro lado, no meio da coisa era a igreja, e do outro lado já era outra loja. A igreja de Nossa Senhora do Bom Conselho, aquela do comércio, que era a única na época que tinha. Vizinho tinha o seu Nozinho. O seu Nozinho tinha 3 filhos. Valdemir, Bibi e Novinho, que para variar era tudo no apelido, né? Bibi e Novinho. Eles moraram muito tempo, muitos anos, enquanto nós moramos lá, eles moravam junto a nós. O meu padrinho João Vigário era mais abaixo um pouco. E do outro lado da igreja vai o nome de uma pessoa que vocês todos devem conhecer. Eu acho que devem conhecer, não, conhecem muito bem. Que era o seu Arthur, que era pastor protestante e, como eu disse, fotógrafo. Que hoje o seu filho Samuel, que é mais ou menos da minha idade, né? Não vou dizer que ele é mais velho ou eu sou mais velho, que não dá para, naquela época não dá para saber quem era quem, né? E então o Samuel, que ainda hoje trabalha como eu trabalho, e nós até nos encontramos na prefeitura há poucos dias e fizemos como se fosse naqueles tempos. E quando chegava dia de segunda-feira, aí juntava o vizinho da frente, que era o Jorge Borges, filho do seu Aloysio Borges. Os 3 do lado, que era o Valdemir, Bibi e Novinho. E ainda tinha o seu Lino Duarte, o seu Lino, esposo da dona Maria Fragoso, que era diretora de escola, e as filhas professoras, tudo. E eles tinham um filho chamado João Barbosa, né? João Barbosa, que aí fazia parte do time, era o time da segunda-feira. O papai comprava os cavalinhos, aquelas coisas de feira que vem de barro, dessas coisas tudo. Aí juntava todo mundo lá em casa. Eu, como era sozinho, e o mais novo, não querendo envelhecer os velhos, era um negócio de meses, máximo 1 ano, 2, né? Coisa assim. Aí juntava aquela cambada e passava o dia todinho brincando lá em casa, era aquela folia. Da Praça Marques, que não era Praça Marques ainda, era a Praça Gabino Besouro, que tinha até um carramanchão bem grande, entendeu? Que papai, quando começou com os conjuntos, fazia festas, né? Botava o conjunto para tocar e o pessoal
armava, como eu disse, alguém tomava conta de bar, dessas coisas, não era de papai. Papai nunca gostou de comércio. Isso eu acho que isso era foi um motivo que fez com que ele saísse de Traipu, porque meus tios, tudo era tudo com comércio, com essas coisas, todos tocavam música, entendeu? Tocavam, como ele diz, um gostava de violão, outro gostava cada um tinha os seus prediletos. E principalmente por causa das canoas, que eles ficavam a canoa velejando, né, no vento, levando, e eles aproveitavam e iam tocando seus violões, essas coisas assim. Tio Gervásio, que é o mais velho, ele era assim, bem daquele, eu não vou dizer farrista é quem bebe, quem faz isso, tudo, mas bem boêmio de coisa, que pegavam um cavalo da fazenda do meu avô e simplesmente saía a cavalo de Traipu, ia em direção a Palmeira dos Índios, pegava o trem e ia para Viçosa para fazer serestas com dona... eu sei que terminava em Batista, o sobrenome dela. Batista. O pré-nome eu não me recordo agora. Nazaré Batista. Dona Nazaré Batista, que tocava piano. Ela tocava piano, meu tio violão, e passavam os fins de semana, as coisas, tudo, né? Quer dizer que era uma família muito, assim, não era trancada, não era... não. Mas antes de papai ir para Maceió, se mudar de Maceió, papai foi quando terminou, acabou o Império, né? E começou a República, né? Marechal Deodoro começou a República e papai foi um dos primeiros vereadores de Traipu. Como era o caçula, a família se juntou e disse, bota ele para ser o vereador, né? E aí juntou, ele foi vereador em Traipu. Foi dos primeiros vereadores da Câmara Municipal de Traipu. O hino de Arapiraca, o músico foi só o papai. E o professor Pedro de Freitas Reis foi o autor da letra e o autor do hino do Asa. Asa da minha terra. Papai participou nas duas coisas, tendo a parceria com o Jovelino, da do Asa. O primeiro colégio que eu estudei foi o Instituto São Luís, direção do professor Pedro de França Reis com o professor Manuel. Com o professor Manuel. Eram os dois quem tomavam conta de toda a estrutura de ensino dali. Naquela época, Arapiraca, eu ainda me lembro como hoje, a gente ia, Instituto São Luís, eu morava ali perto, por trás da igreja, né? Ia para o Instituto São Luís, mas mesmo assim, ia uns primos meus, que nós já tínhamos primos aqui, né? Que vieram por causa de papai e começaram a se aproximar. E tinha sempre um mais velho que saía comandando os menores, né? Quando foi um belo dia, nós estávamos mais ou menos naquela rua que tem o Banco do Brasil, né? E segue direto, vai até o comércio e corta a Estudantes Zé de Oliveira Leite, corta
essa rua, que na outra esquina era onde tem a Rosa Mística, era onde estava o Instituto São Luís. Para fazer esse trecho, para você ver, ia de grupo. Ia de grupo. Por que ia de grupo? Porque tinha, como é que a cidade estava num período que tinha um bocado de violência. Violência mesmo. De tiros, tudo. A praça já vi em supermercado como era antigamente, cheia de árvores, cheia de coisa. E aquilo para alguém se esconder atrás de uma árvore daquela e passar fogo em um era brincadeira, né? Mas aí o que eu quero falar não é isso, é que nós íamos para o Instituto São Luís, um primo mais velho do que eu, e esse meu primo, que era quem comandava, porque era o mais velho, era quem ia tomando conta da garotada. Quando nós passamos pela Aníbal Lima, para chegar na outra rua, na próxima rua, aí na esquina da casa do seu Valdomiro Barbosa. Aí nós começamos a ouvir uns pi, 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 pi. Eita, estão soltando foguete no comércio. Aí a cambada de menino desce a rua. Quando chegamos lá era um tiroteio. A cadeia de polícia ficava na Aníbal Lima e não sei quem que estava do outro lado atirando na polícia e a polícia atirando nos... E aí volta tudo na carreira. E esse meu primo foi quem me pegou e colocou na casa que ele morava com os pais, que era na rua Esperidião Rodrigues, vizinho onde hoje é a Casa da Cultura. Papai foi me buscar, conseguiu ir me buscar lá na casa da minha prima, porque essa prima que era mãe desse outro meu primo, morou um tempo com o papai, né? Por isso que tinham essa confiança de um maiorzinho levar o resto. E então, como é que diz? O papai foi quem foi buscar à noite, conseguiu à noite, que aí já estava tudo calmo, tudo tranquilo. Ali devia ser, eu acho que uma casa aqui, outra lá, né? Ninguém sabe. Eu só faço recordar assim, como diz, flashes, né? E então nisso, papai me levou para casa, pronto, acabou-se. Eu estou dizendo, acabou-se aquele dia, daquela coisa. Outro dia eu estava, que tinha uns salões de barbeiro, que não era de chamar cabeleireiro, era barbeiro, de chamar os salões de barbeiro, que era vizinho, em frente ao lado da igreja. Depois da sapataria do seu Nozinho e antes da loja do seu Aloysio Borges. Eu estava lá com a mamãe e começamos a ouvir tiros de novo. Mas aí era mamãe, já adulta, né? Sabia do coisa. Terminamos, nós conseguimos ainda chegar na casa do meu padrinho João Vigário e terminamos passando a noite lá porque não conseguia passar, porque o tiroteio era grande. E, inclusive, já que uma conversa puxa a outra, 1960, eu já adiantei um pouco, 1960. Aí eu estava no mesmo canto, que era na frente da casa do seu Benjamin, vizinho à sapataria do seu Nozinho. Aí a gente viu uma faixa de fumaça no céu. Todo mundo, eita, o mundo vai se acabar. Aí os evangélicos botaram a banda para tocar
e outro, o pessoal católico ia morrer para a igreja, porque o mundo vai se acabar. Olha a faixa, olha a coisa que o mundo agora vai se acabar, tal, não sei o quê. Papai já tinha um certo conhecimento pela vivência das coisas. Quando chegou a noite tinha a hora do Brasil. Aí ele ligou a hora do Brasil, né? Na hora do Brasil, para ouvir alguma coisa. Né? Ele nem pensava, eu não sei se ele pensava ou não que o que era que aquilo podia estar acontecendo. Eu acho que não, né? Eu acho que não. Mas, porque quando ele ligou, aí a voz do Brasil, tal, não sei o que, aquele começo todo, né? Muito, que era natural, já começava com aquilo, e ele disse, acaba de pousar hoje à tarde no Recife o primeiro jato, o primeiro jato que pousou no aeroporto dos Guararapes, no Recife, passou por cima de Arapiraca. Isso eu vi com meus próprios olhos. Só que vim saber isso depois, porque papai, através do que eu vi na Voz do Brasil, foi quem coisou, e outras pessoas que todo mundo ligava o rádio nessa hora. Aí pronto, aí foi descoberto aquilo, que aquilo não era mundo que ia acabar, não era nada, tudo. E a coisa. Saiu a história que tinham assassinado um deputado aqui de Arapiraca. E esse deputado, ele tinha tratado de mim, quando eu era pequeno, nunca fui grande, mas eu era menor, quando eu tive uma conjuntivite muito forte. E esse deputado foi quem curou os meus olhos. Aí saiu a história que tinham assassinado ele e tal, não sei o quê. Aí vem aquela fofoca disso, daquilo, aquilo outro, que eu, menino, não sabia nada, e além do mais sem ver, né? Com os olhos todos, a conjuntivite daquelas violentas mesmo. Como é que diz? Foi cuidado por esse deputado, que era médico em Arapiraca, doutor Zé Marcos da Silva. E então, mas não tinha acontecido nada com ele, nem nada, mas saiu a notícia que tinham assassinado ele. Mas não tinha havido nada disso nesse dia. Não tinha havido nada disso. E então, mamãe começou a ter uma dor de cabeça. Mamãe começou a ter uma dor de cabeça, uma dor de cabeça, uma dor de cabeça. Naquela época só tinha uma farmácia na cidade. Aí, que era do seu Zé Lúcio de Melo. Mas ele não sabia nada de. Ele só era o dono da farmácia. Aí tem o funcionário que foi, quando verificou a pressão de mamãe, estava alta, estava muito alta. Aí o Mário, era Mário o nome dele. O Mário disse, seu Nelson, cuide logo da dona Julita, porque aqui a coisa não está boa não. A pressão dela está muito alta e não tem ninguém para cuidar dela não. Aí papai alugou logo um carro, aí vamos para Maceió. Sabe por onde foi que nós fomos para Maceió? Por Igaci. Aí você diz, mas e por Igaci, por quê? Porque em Palmeira dos Índios já tinha o asfalto. E não tinha saída por carro, nem por Limoeiro, nem por nenhum outro canto. A única saída de Arapiraca por carro era por aquele local. E aí foi quando, como eu disse, nós chegamos em Maceió, mamãe foi atendida lá, tudo, mas não resistiu. Aí faleceu.
Nessa época eu tinha 7 anos de idade. Aí fui sepultada lá, porque naquele tempo era tudo difícil, não tinha aquelas coisas todas. O aniversário da minha mãe era 7 de setembro. 7 de setembro. Então, eu ainda não tinha 7 anos. Eu ainda iria completar em novembro 7 anos. Coincidência, o 7. Só o 7 é coincidência. O 7. E quando foi as vésperas do aniversário de mamãe, eu quero dar um presente à mamãe, eu quero dar um presente à mamãe, eu quero dar um presente à mamãe. E fiz aquela latomia toda em casa. Filho único, filho único, tudo. Minha irmã, por acaso, estava lá e ajudou, porque ela tinha a neném dela, a primeira neném dela tinha nascido há pouco tempo e ela ainda estava, o negócio de resguardo, essas coisas, tudo. Ela disse, deixa papai, deixa que eu vou com o Hector lá numa loja, lá no comércio, na parte de baixo do comércio atual, na parte de baixo do comércio atual. Aí ela perguntava, olha aqui, ó, esse perfume é muito bom, isso ó, esse, tome isso, tome aquilo, tal, não sei o que. E eu olhando. E eu, não, eu quero isso. Aí minha irmã disse, oxe, por que você quer esse negócio? O que é que tem nada a ver? Aniversário de mamãe, dia de festa, e você quer isso? Não, mas eu só quero isso. Era um rosário. Aí, pela minha teimosia, aí compraram o rosário e deram à mãe. 7 de setembro, dia do aniversário. Quando foi no dia 29 de dezembro, aconteceu a história dos tiroteios que mataram gente, mas não mataram, entendeu? Aí, como eu disse, foi quando ela teve o derrame e faleceu. Minha irmã já casada, já tinha um filho, né? O marido dela era juiz nessa época. Já era juiz em Piaçabuçu. Aí minha irmã disse, papai, o senhor sozinho, não tem quem cuide do Hélito, eu agora sou quem vou cuidar dele. Aí eu deixei o Instituto São Luís para lá, tudo, e fui morar em Piaçabuçu. Saí de Piaçabuçu com 14 anos de idade. Passei 7 anos em Piaçabuçu, estudando, fazendo o curso primário ainda, que coisa, e comecei o ginásio lá, porque o meu cunhado fundou a mesma história do SESMAC, dessas coisas tudo, era sempre o cônego Teófilo de Barros quem trazia as escolas, o colégio com conselho daqui, tudo, e como o meu cunhado era ex-aluno do Colégio Guido, né? Aí o cônego Teófilo de Barros pediu para ele montar um colégio lá em Piaçabuçu. E o primeiro colégio de Piaçabuçu foi ele quem e construiu. É claro que não como eu disse, monetariamente não foi ele que construiu com o dinheiro dele, mas fazendo festas, levava papai, a banda para tocar baile, fazer isso, entendeu? E foi construído, na época era Colégio L. Lemos França. O colégio ainda estava, né? Depois ele disse, não, agora já está a hora de você voltar para Arapiraca. Aí eu estava com 14. Aprendi a nadar, aprendi a remar canoa, fazer estripulias, né? De ir para a praia, essas coisas tudo
que ali Piaçaba-Sul fica na Foz, né? E tem aquelas coisas todas. Para mim, pronto, com aquela mudança de ambiente, tudo, meu cunhado me recuperou. Foi meu psiquiatra. Me recuperou. Eu passei pela coisa e ele conseguiu, né? Se eu tinha alguma coisa, chorava ou qualquer coisa, ele já ia em cima, né? E não era remédio, que naquela época não existia remédio nem nada, era muita conversa, muito jeito. Ele era muito autodidata, tudo, entendeu? E não é porque meu cunhadão era um ótimo juiz e ótima pessoa. Precisasse de alguma coisa, só era chegar na casa dele que ele resolvia. Ele casou a segunda vez, Maria Emília Palmeira. A casa que nós morávamos antes era alugada. Mas aí ele construiu uma casa que ainda hoje está sob meu poder, no Alto do Cruzeiro, na rua Florença Apolinário 92. Aí eu fui morar lá. Entendeu? Fui morar lá. Como é que diz? Aí diz, mas enteado com madrasta não dá certo, não sei o quê. Tem as suas coisinhas, mas eu tenho ela como ótima pessoa. Não é porque faleceu já não, mas tenho ela como ótima pessoa, tudo, entendeu? Muitas coisas ela escondia de papai, né? Aquelas coisinhas assim, tudo. Então veio a fase de, de estudo, sempre no estudo no meio. Aí eu fui para o Colégio Bom Conselho fazer o segundo ano de ginásio. Sento aquelas carteira grande que dava normalmente para 2. Mas como a gente era enorme, aí dava para 3. Aí, como é diz, o que foi que aconteceu? De um lado, sentou o Valmir, que morava em Limoeiro. Do outro lado, João Nascimento. E me botaram no meio, que eu era o menor. Botaram no meio, que eu era o menor. E tinha um certo professor que tinha certos coisas assim. Aí os cabas começaram a dizer, olha, esse professor que vem aí, ele é fogo. Aí começaram a encher a cabeça, encher a cabeça, encher a cabeça. Você não vai gostar, aquela história toda. Quando o professor abriu a porta, entendeu? Abriu a porta, que entrou, um futucou do lado, o outro, o teu, quá, 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 quá. Aí o professor para fora, para a diretoria. Já pensou que inauguração inauguração de escola, hein? Aí eu fui para a diretoria, claro, tal, que eu já tinha, já tinha aprendido a passar por essas coisas, justamente pelas instruções do meu cunhado, que se tornou realmente um pai para mim. Já que papai, não é que papai não me cuidou de mim, não. Papai estava numa situação totalmente diferente, né? Que tinha que trabalhar, tinha que fazer tudo, e me deixar com quem? Né? É uma coisa totalmente diferente. E, às vezes, são coisas programadas por Deus que podia eu ter ficado com o papai e desandado, e de sair de caminho, ter ido fazer outras coisas, né? E então, como é que diz? Com
Com a instrução que o meu cunhado e minha irmã fizeram comigo, o papai nunca teve problema comigo. Pelo menos que eu me lembre, que saiba, não. E se ele teve, nunca reclamou. A minha adolescência foi uma beleza. Que aí peguei do segundo ano de ginásio e fui até o segundo ano científico. Aí, carnaval. Carnaval, 4 dias fora de casa. Papai 4 dias na banda tocando e eu 4 dias dançando. 4 dias dançando. Papai tocava os 4 dias, eu não sei como era que aguentava não, era de noite. Porque de dia, na rua. À noite era o Clube dos Fumicultores. A noite toda. Eu acho que ele dava um cochilo entre uma coisa e outra e tocava. Para mim, que estava só dançando, era ó. Vou lhe dizer porque eu nunca assim, quis é, ser. Não é que eu não quisesse ser músico, quis aprender música. Porque eu tive a fase de criança em Traipu, e depois, ou de Traipu não, em Piaçabuçu, e depois vim para aqui. E depois fui para Maceió. Resultado, eu só aceitava aprender música se eu fosse o papai me ensinando. Como não tinha tempo, né, que a escola me preenchia totalmente, né, aí, pronto. Aí os colegas, Maurício Fernandes, esse pessoal, todo dia, ô Edson, e você? Teu pai toca, tua mãe toca, que minha mãe mesmo tocava Rebeca, sabe? Tua mãe toca, e você, o que é que faz? Eu digo, eu danço, meu filho. Minha esposa, eu a conheci na mesma rua que eu morava. Coincidiu da rua Florença Apolinário, que papai morava, tinha residência. Aí a família dela comprou uma casa lá e ela foi morar e a partir daí, primeiro era amizade, depois vai tudo e foi se aprofundando e casou. Iracema Barro de Oliveira Lemos. O casamento foi no Colégio São Francisco de Assis, que ela era aluna do São Francisco de Assis. Teve festa lá, que terminou de madrugada lá em casa. Que aí, a essa altura, como eu disse, como está de festa em festa, ela sabia que lá em casa a coisa aí, que era, vieram colegas de Maceió da faculdade, que a gente estudava, né? Vieram colegas de Maceió, tudo, e terminou o bolo todo lá na casa do papai, né, coisa. Primeira, Julita de Oliveira Lemos Palmeira. É o nome da minha mãe. O nome da minha mãe. A segunda, eu já estava no Rio de Janeiro, fazendo pós-graduação, e meu irmão foi o militar, foi quem botou o nome a Bárbara Maria de Oliveira Lemos Palmeira, né? E, como é que diz? E a terceira nasceu aqui em Arapiraca, que é a Angélica Maria de Oliveira Lemos Palmeira. A primeira e a última são médicas. A do meio está terminando direito. Eu gostava de ler muito, né?
gostava de ler muito, assistir muitos filmes assim, coisa, e fui me interessando por Freud, por essas coisas. Aí fui trabalhar na Casa de Saúde do Ulisses Pernambucano, em Maceió. Estudando em Maceió, consegui uma vaga na Ulisses Pernambucano. Quando foi depois, com alguns meses que já estava na Ulisses Pernambucano, aí houve um concurso na Dr. Zé Lopes Mendonça. Aí eu fiz o concurso, passei. Aí nessa história, nessa brincadeirinha, eu aí comecei a me animar, né? Aí apareceu uma vaga em Viçosa para trabalhar era o sábado e o domingo eu tinha que estar em Viçosa. Aí eu fui para Viçosa porque também porque minha irmã e meu cunhado moravam em Viçosa. Aí eu fui e aí as coisas facilitaram mais, porque, como eu disse, que era para substituir o médico, e eu estudante ainda, né? Substituir o médico. E nisso, como é que diz? Fui aprendendo, porque tinha escola, quando tinha qualquer dúvida na escola a gente tirava tudo. E aproveitava na segunda-feira, nas ambulâncias, geralmente tinha uma mulher para dar a luz, a gente pegava carona e ia. Numa dessas viagens, nós chegamos ali onde era a rodoviária federal, aquele posto da Polícia Federal, né? A mulher achou de dar a luz ali. E eu fui para lá para trás, pouca coisa, e não fui com o menino. Não tinha nada na ambulância, só a mulher e coisa. E eu dei um jeito de dar um nó lá numa coisa, e agarrei o menino aqui pelos braços e dizer para o motorista, corre motorista. Aí o motorista até parou na porta da maternidade Santa Mônica, que eu ia para uma aula na Santa Mônica, por coincidência. Aí eu parei na porta da Santa Mônica, aí aí foi aquele carnaval dos colegas e tudo. Chamaram a professora, que era a doutora Cláudia Palmeira, que ainda é parente da gente. Não temos assim, aproximação, tudo, mas é da mesma família. Aí, como ela disse, rapaz, como foi que você conseguiu? Eu não me pergunte não, doutor. E ainda teve esse porém, né? E aí foi, como eu disse, eu fui me dedicando a- às duas coisas, né? A psiquiatria e a clínica médica. A clínica médica eu gostava muito porque era vizinho da escola, no Hospital de Doença Infecto-Contagiosa, que hoje se chama Elvio Alto, mas que na época era Constância de Góes Monteiro. Aí o professor, era o professor Zé Maria, o professor Elvio Alto, tudo bambambam da área. E aí a gente se sentia à vontade, né? Porque sabia que o que estava aprendendo ia valer para mais para frente. Na maternidade eu terminei, como eu disse, aprendendo a fazer anestesia também. Aí comecei a aprender a fazer anestesia, comecei a fazer anestesia. Por quê? Por quê? Porque eu já estava pensando, quando, quando casasse, eu tinha que ter alguma coisa para ganhar dinheiro. Então, se eu soubesse mais coisas, mais vaga iria aparecer. Mas foi dito e feito. Aí eu vim para cá, né? Terminei o curso, vim para cá, 1975. Eu terminei em 74. Eu tive uma ajuda muito grande do doutor Marcelo Peixoto, que inclusive trabalhava no hospital do doutor Dígio, na rua Lúcio Roberto.
e me chamava para auxiliar cirurgia, essas coisas. E nisso eu fui aprendendo uma coisa aqui, outra ali, outra lá, e nós fomos. Mas aí chegou a hora de viver assim, sem nada fixo, sem nada certo, sem nada coisa. Digo, eu tenho que fazer pós-graduação para poder me, me segurar, né? Aí procurei uma parenta minha, que era na época noiva e depois terminou casando com um colega meu de turma, Zé Maurício Canuto, que era ortopedista. E ela tinha muitas amizades na Santa Casa de Misericórdia, porque ela morava perto da Santa Casa. A gente, todos os dois tinham palmeira, mas ninguém sabia que um era primo do outro. Porque ela era dos Palmeiras de Anadia, entendeu? Eu dos Palmeiras de Traipu. E ainda tem os Palmeiras de São Miguel dos Campos. Tem o Rui Soares Palmeira, Guilherme Palmeira, né? Esse pessoal é de São Miguel dos Campos. Entendeu? De Anadia é um grupo menor, mas você vê como são as coisas. O comandante agora do batalhão aqui é dos Palmeiras de Anadia. De Anadia. Você vê como vai juntando, né? A coisa vai juntando. Isso. E essa minha prima, que eu não achava que fosse, que ela nunca me deu o sobrenome, ela sabia o meu, mas nunca me deu o sobrenome, nunca, assim, não quis identificar o parentesco, não porque não gostava de mim, pelo contrário, ela era namorada de um grande amigo meu, que a gente morava junto na República, mas era dela mesmo. Aí eu falei com ela, e ela tinha muita amizade na Santa Casa, aí consegui uma bolsa para mim, uma bolsa de estudo, para eu ir para o Rio de Janeiro, ir para o Rio de Janeiro para fazer pós-graduação no Rio de Janeiro, no Instituto Nacional do Câncer. Para você ver o quanto eu mexi em termos de medicina para chegar. Aí no Instituto Nacional do Câncer, apresentei tudo, aí me botaram na negócio do mapeamento cerebral, que é onde hoje tem ressonância, hoje tem essas outras coisas, mas na época não tinha, era só o mapeamento cerebral e outras, e raio-x se quisesse, que eu também aprendi raio-x lá no Instituto Nacional do Câncer. Já tinha tido uma ajuda aqui na Nossa Senhora de Fátima, o doutor Zé Fernandes me ensinou como trabalhar com coisa, mas aí eu precisava do principal, né? Que era dar os diagnósticos, essas coisas, tudo, né? Eu sabia trabalhar com o aparelho, mas os diagnósticos eu tinha que subir. Foi isso que me levou a correr para o Rio de Janeiro, porque saber fazer as coisas é uma coisa. E como é que diz? Saber o porquê está fazendo e como fazer, aí é outra. Teve o doutor Marcelo Peixoto, voltando Marcelo Peixoto, ele foi diretor do Hospital Regional, e aí eu entrava com ele nas cirurgias, e aí ele dava aula. Ah, tô fazendo aqui assim, 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 é assim, 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 e entendeu? Aí, como é que diz? Foi juntando uma coisa a outra, até que essa prima me conseguiu essa bolsa de estudo no Rio de Janeiro. Minha ida para o Rio de Janeiro, quando eu chego lá, me reencontro depois dos anos todinhos de coisa com o meu irmão, que era da área de medicina, né? Ele não era médico, ele era enfermeiro.
mas tinham N anos de coisa. Ele saiu de Maceió pequeno, né? Quase recém-nascido, assim. Vinha de férias enquanto mamãe era viva. Depois que mamãe morreu, ele deixou de vir. Aí, quando chegamos lá, aí eu avisei para ele que ia tudo, que a gente tinha contato só, era por carta, não era nem telefone, que naquele tempo não tinha essas facilidades todas. Pô, aí ele foi me buscar no aeroporto, que na época era Galeão, não era Antônio Carlos Jobim ainda, era o Galeão. Aí, pronto. Ele já, aí botou a mão em cima de mim, aí começou a abrir as portas. Entendeu? Começou a abrir as portas. Eu arranjei um emprego, que teve o dedo dele, depois foi que eu soube que teve o dedo dele também, numa clínica psiquiátrica, onde a gente chegava, como é que diz, não tinha hora para... Tinha plantão de 12 horas e tinha de 24, certo? Mas quando chegava, não tinha hora para sair com as ambulâncias. E aí é onde mora o perigo. Porque a gente no Rio de Janeiro, aí recebia uma chamada do morro. Aí lá vai a gente para o morro. Quando chegava no morro, lá embaixo, parava a ambulância, não sobe. Já sabe quem é, né? Não sobe. Tem que ir a família, quem é a família? Dá o nome da pessoa, tudo. A gente já ia com coisas. Dá o nome da pessoa, aí um deles ia buscar a família trazia o paciente e a gente levava para os hospitais psiquiátricos. Um dia à noite, era de 11 para meia-noite, por aí assim, na Avenida Brasil, ó, a gente vinha o trânsito pesado mesmo, tudo. E quando chegamos mais na frente foi que vimos que eram os carros desviando. Os carros desviando. Eu digo, epa, alguma coisa tem aí na frente. Aí quando chegou a vez da gente que abriu, tinha uma pessoa deitada no chão. Aí eu cheguei e disse, eu vou descer. Aí abri logo, foi só dizendo, só para avisar o motorista para ele não acelerar, né? Aí e fui atrás do cabra. Saber se estava morto, estava vivo, o que era que tinha, né? E o motorista, doutor, por Nossa Senhora, não vá não, doutor, que o doutor, né? Aquela história, porque eles sabem sabiam mais dos perigos do que eu. Aí o cara estava vivo. Aí eu disse, o homem está vivo, pega o homem e bota na ambulância. Mas doutor, a ambulância é de psiquiatria, como é que vai um doente? Vai agora. Aí liga a sirene e tudo. Ainda bem que estava perto do Hospital Souza Aguiar. Eu cheguei e deixei o cabo lá no Souza Aguiar. Aí quando pegamos os documentos do cabo de Alagoas. Você vê como são as coisas. O cabo de Alagoas. Aí, no outro dia, que eu morava perto do Souza Aguiar, no outro dia eu fui visitá-lo, ver se ele já estava melhor, se tinha morrido, né? Porque a gente fez a urgência, como você vai no carro né? Porque a ambulância é de psiquiatria, não tinha remédio nenhum para acidentado, né? Mas se eu não tiro o cara dali, ele teria falecido. Não estou aqui me vangloriando, não é o caso. Eu estou fazendo a minha função.
de médico, né? Tentar salvar uma vida. E aí pronto. Aí, como eu disse, a essa altura, o Souza Aguiar todinho soube a história. Aí, resultado, meus colegas, até colega de turma, que estava fazendo residência no Souza Aguiar, aí nós nos encontramos, aí pronto, aí foi fazendo as coisas. E aí meu irmão foi abrindo mais outras portas. Aí conseguiu, com um pessoal amigo dele, que já eram aposentados do Exército, tinha uma, como se fosse um serviço de aposentadoria, de seguro, dessas coisas assim, que, como eu disse, só para o pessoal do Exército. E era em Niterói. Era em Niterói. Aí o cara, como eu disse, o quê? Seu irmão Palmeira. Ele chamava ele, meu irmão de Palmeira. É seu irmão Palmeira, é. Leva ele para lá, que a gente tem, eu tenho um plano que eu quero há muito tempo fazer e eu preciso dele. E nessa história eu terminei sendo diretor de uma clínica, de uma policlínica geral de Niterói, na rua Feliciano Sodré, lá em Niterói. No dia da inauguração, era o candidato a prefeito, que era tempo de eleição, o candidato a prefeito era o Moreira Franco. Tenho fotos dele, Moreira Franco, a Bárbara, minha segunda filha, que tinha nascido há pouco tempo antes, né? Antes, como eu disse, foi quem serviu de modelo para tirar fotografia, tudo. Só aquelas coisas, porque não tinha ninguém, né? Que era a inauguração da clínica sem ninguém. Depois aí era coisa. Aí eu comecei a buscar onde tinha colega meu trazer dos locais que estava para trabalhar comigo lá em Niterói. E a gente foi, fez coisa. Tive mais ajuda. Eu cheguei, como eu disse, chegou o pessoal da Divisão Nacional de Radiologia do Instituto Nacional do Câncer, do Instituto não, da Divisão Nacional do Câncer de Brasília. Aí disseram que eu não podia. A bolsa que a minha prima tinha arranjado. Eu não podia, como eu disse, atuar. Porque a bolsa que ela tinha conseguido uma bolsa. Mas só que a bolsa era para físico. Mas as coisas quando tem que acontecer, né? Era para físico. Então, como eu disse, como eu não era físico, ou consegui um hospital como eu disse, onde eu fosse atuar como médico, ou então perder a bolsa. Aí o pessoal da radiologia todinho, que a gente já conhecia, os alagoanos, tudinho, aí foram tudo solidário, tudo junto. Aí botaram o cara da Divisão Nacional do Câncer no pé da parede, aí o cara botou a Santa Casa, coisa. Paga a bolsa do rapaz até o fim, sem precisar ele ir nem lá. A essa altura, através do meu irmão, já tinha aberto muitas portas, já tinha tudo. E aí foi quando eu comecei, eu consegui, eu fui para o Instituto de Neurologia de Olinda Couto, e lá no Instituto de Neurologia, aí eu comecei a estudar neurologia e, como eu disse, eu quero
aprendi a fazer eletrocefalografia, porque eu com o aparelho de eletrocefalografia vou para qualquer canto e eu tenho uma coisa minha para, né, para montar meu consultório e me virar. Aí as coisas foram aparecendo assim. Uma pessoa que tinha terminado primeiro que eu, ela fazia. Aqui era o Instituto de Neurologia. Nós nunca tínhamos nos encontrado. E ela trabalhava aqui no Pinel, vizinho. Aí, na hora que eu saio da aula, ela saiu também, nós nos encontramos. Ela disse, por quê? Você está precisando de um negócio de coisa? Espera aí. Telefonou para um professor dela. Professor Almir Guimarães. É um pessoal que é de Pernambuco. Eu estou aqui com um alagoano meu, tal, assim, e quer aprender eletrocefalografia. O que é que o senhor pode fazer por ele? Mande lá para... Aí deu o endereço no centro do Rio de Janeiro, já perto das barcas, naquela rua que tem bem largona, que sai na Candelária, termina saindo na Candelária no fim da rua. Mas começava perto do Santo Dumont. Ia lá. Aí comecei a aprender a fazer eletrocefalografia lá com ele, passei 2 anos junto com eles, fazendo eletrocefalografia, no serviço de emergência psiquiátrica. Aí estava tudo engrenado, né? Tudo engrenado. Os colegas que eu estava pegando, o que fizeram comigo, eu estava fazendo com os colegas. Está sem emprego, eu tenho um ali, bora, chegue, venha, sabe? E a gente foi se ajeitando tudo. Aí vem a época da política. Eu não podia sair antes da eleição, que isso seria uma covardia imensa, e até burrice, porque eu me lembrei do Arapiraca, que aí Arapiraca, o candidato a prefeito era o João do Nascimento, que foi dos cotovelos aqui com o professor. Né? Aí, como a gente diz, o João Nascimento, eu digo, o seu João ganhar, pronto, um amigo de infância, que fazia parte do Zum Zum também, de tudo, eu tô numa boa, né? E aí o Edson Moreira Franco ganha ele também a eleição. O Edson Moreira Franco ganhou a eleição do prefeito de Niterói e tudo. E aí eu fiquei naquele dilema, né? Aquele dilema. Mas aí, a essa altura, eu já tinha feito pós-graduação em neurologia, em psiquiatria, na eletrocefalografia, né? E trabalhado em vários hospitais, essas coisas todas. Eu digo, rapaz, eu acho que com isso já dá para a gente dar uma ajeitadazinha lá na Arapiraca. Aí, pronto, não teve outra coisa. Eu digo, e o prefeito lá vai ser, como é que diz, vai ser o meu amigo João. Aí é que eu vou, que pelo menos um emprego na prefeitura eu arranjo. Foi dito e feito. Quando eu cheguei, ele me nomeou, ele já era prefeito, 1977. Aqui em Arapiraca, eu fui morar na rua Nossa Senhora de Fátima. Não sei, eu acho que ainda tem um primeiro andarzinho que tem logo no começo da rua, do lado esquerdo. Entendeu? Aluguei. O papai tinha a casa dele, mas aí era a casa do papai. Eu já estava com 2 filhos. Quando o João assumiu tudo, aí ele me nomeou na prefeitura, mas nessa altura eu já estava trabalhando nos hospitais. Que eu voltei a trabalhar com o Marcelo Peixoto, no Alfa Barbosa. A Nossa Senhora de Fátima me chamou, Pedro Nivaldo me chamou, entendeu? E aí
como eu estava pensando mesmo, aí eu fui me ajeitando nos cantos, né? Fui me ajeitando nos cantos e deu tudo, como é que diz? Graças a Deus, até hoje deu tudo certo. Sou neurologista, faço psiquiatria, as duas coisas, né? Cuido, eu tenho meu aparelho de eletroencefalografia e está com um ano e 3 meses que eu fui para um ano e 4 meses que eu fui para um congresso no Rio de Janeiro e descobri um aparelho que cuida de acidente vascular cerebral, depressão, dores crônicas de coluna, de problemas, de coisa tudo, entendeu? E, como é que diz? Isso foi em novembro. Quando foi em dezembro, eu fui para São Paulo, comprei o aparelho e voltei. Na rua Esperdeão Rodrigues, 277. É o primeiro andar em frente à Casa da Cultura. E lá trabalha comigo também a minha filha, que é dermatologista. Também tem pós-graduação em dermatologia. Tem Angélica Maria de Oliveira Lemos Palmeira. Fui chegando e fui abrindo as portas. Antes não tinha. Nem ninguém que fosse de Maceió que quisesse vir aqui para, vamos dizer, uma vez por semana. Que não tem, né? Vamos dizer, você dá como eu já fui secretário de saúde de Craíbas, né? Estou dizendo, sair de uma cidade e ir para outra coisa, não. Até veio aparecer, isso daí já foi em 1980, e tanto quando o Talvanes montou o ITA. Que aí ele me chamou e chamou a doutora Fátima. E nós dois foi quem tomamos conta do ITA durante 10 anos. Psicológica já está. Já está, porque tem muita gente que está desequilibrando, que não suporta a pressão. O medo de morrer, o medo de coisa. Às vezes a pessoa está aqui, ó, todo mundo bem, tudo tranquilo, e, como é que diz? Entra um cabra aí infectado, pronto, infectou todo mundo, né? Porque não tem vacina. O governo não compra vacina, não compra as coisas. Os remédios que ele quer botar, ivermectina, tem ali a ivermectina. Por quê? Porque a ivermectina, ela mata a verme, é o remédio para verme. Ela mata a verme e aí o corona não tem como se alimentar. Aí botaram mais a anisoxasamida, que coisa, mas esse não teve muito coisa não. Botaram cloroquina, que é um remédio para malária, que também não tem nada a ver com isso. Isso só foi usado no Brasil, viu? Essas coisas assim. Sou Flamengo, tem... É, sou Flamengo, gosto de música de todo tipo de música. Afinal de contas, não é à toa que pai, irmão, o único que nunca aprendeu a tocar, não, peraí, toquei. Olha, vocês, toquei. Foi da banda do colégio Bom Conselho. Tocava corneta no colégio Bom Conselho, na banda do colégio Bom Conselho. Toquei o tempo todinho
terceira, da, da terceira série de ginásio até o segundo ano científico, eu toquei corneta na banda do Colégio Bom Conselho. A banda que nós pegamos mais difícil e que a gente era doido para haver o confronto das duas, era a banda do Colégio Diocesano de Garanhuns. Pegamos ela em Maceió, ganhamos a taça na frente dela. Sonho? Quem não tem? Enquanto estiver de olho aberto, enquanto Deus permitir que a gente esteja por aqui, a gente vai. Eu não sou de parar. Os sonhos que eu falo é mais assim, de aprender mais alguma coisa, de ter coisa, ver meus filhos evoluírem. 3, João Guilherme Lemos Palmeira e Wellington Lemos Palmeira Neto e Anita Maria Lemos Palmeira. Estudar, 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 estudar. Ler, ler, ler e fazer essas coisas assim. Tem uma coisa muito difícil ali. Vamos aprender a fazer aquilo, bora. Entendeu? Isso, uma pessoa que eu não venci só. Se é que eu venci a vida, que ninguém sabe, né? Eu não venci só. Teve apoios de... Não tenho inimigos na família, não tenho inimigos de coisa, não tenho coisa. Vivo muito bem com a esposa, nunca tivemos problemas, entendeu? E que essa turminha que vem aí atrás de mim subam, vão também, subam em termos, né? Coisas, pelo menos me acompanhem, queira aprender. Porque eu tenho um sobrinho, por exemplo, que ele é pneumologista em Brasília. Simplesmente ele sai todos os anos, não saiu agora por causa da pandemia, né? Por causa da pandemia, que era proibido até ir para sair do país. Ele faz conferência no exterior sobre pneumologia. Que aí, como é que diz? Não, eu vou dizer que é por causa de mim, não. Por causa de mim, não. Porque o mesmo que me deu as orientações, o pai dele, foi quem deu a mim. Não vamos ser também, dizer que não, né? Quem ensinou a um, ensinou ao outro o caminho. Sou católico. Não vou dizer praticante, mas se você demonstra, tem livros ali de igreja católica, sou espírita, gosto do espiritismo que tem uma relação uma com a outra. Minha passagem da política eu entrei em 1981, porque é quando formo o grupo, e tinha um amigo nosso que ele foi ministro de Economia e Finanças do Ministério da Fazenda, foi colega meu de turma do Colégio Bom Conselho, chamado Leonardo Magalhães. E ele foi fiscal de renda, moramos juntos na República. Aí ele, como fiscal de renda, se destacou e terminou indo ser fiscal de renda para o Marco Maciel, em Pernambuco. Depois foi para o Rio Grande do Norte
E disso, como é o bem gordão, Delfim Neto, puxou ele para um ministério lá em Brasília. Quando estava aquele negócio da mudança da ditadura para sair do governo totalitário para o governo livre, né, teoricamente livre, como é que diz, foram escolhidos. Aí o pessoal queria, até por ele ser pernambucano, queriam que colocassem ele por Pernambuco. Ele disse, não, eu vivi mais em Alagoas, tenho mais amigos em Alagoas, vou para Alagoas. Aí quando chegou aqui, nós formamos um grupo, e desse grupo ele saiu candidato a deputado estadual, e eu saí candidato a vereador. Escolhido pelo próprio grupo para ser o candidato vereador do grupo. Aí ganhei a eleição, a primeira eleição ganhei, eram 6 anos. E nesses 6 anos foi quando eu tive a sorte dos meus companheiros serem bons companheiros e tudo. E nós fomos entrando. E eu fui jogando o que tinha aprendido durante a vida toda. Vi meu cunhado ser juiz de direito, e juiz de direito naquele tempo era juiz de direito e eleitoral. Na época de campanha era eleitoral também, que fazia um juiz só fazia as duas coisas. E aí tudo isso eu ia assimilando e vendo as coisas. E dei família política, meu pai foi político, foi vereador, como eu disse, e teve outros também que foram políticos. Quando nós chegamos, eu ganhei a eleição, em 1982, naquela época tinha uma coisa que ele dizia, o presidente é o mais votado. Então, o presidente foi o Heronildo Monteiro, que era o mais votado. Mas os outros tinham coisa igual, o outro só tinha o direito de ser o presidente, né? E contar com a ajuda, porque se não contasse com a ajuda do resto, não, ninguém era ninguém. Então, aí eu fui, eram 2 anos de mandato de presidente. Aí eu fui candidato a presidente na segunda eleição, que eram 3 eleições, né, para cada mandato, na época que eram 6 anos. Fui candidato na segunda eleição. Ganhei, vamos dizer, o meu partido todo votou em mim, e alguns dos outros votaram em mim também, porque eles outros não apresentaram nem candidato, porque viram que não tinham condições de ganhar. Fui secretário da Câmara na primeira legislatura, secretário, depois fui presidente. Aí acontece o seguinte, não vamos desmerecer a quem teve a sua importância no cargo. O presidente Heronildo Monteiro de Maia era desses caras furão, né? E não saía do pé do Fernando Collor, que queria que a Câmara daqui era só um salão, atrás era uma casa querendo cair, era um negócio horrível, entendeu? E o Heronildo Monteiro brigou brigou não, insistiu com o Fernando Collor. Fernando Collor conseguiu, que era senador da República na época, conseguiu
a verba para ele construir a Câmara Municipal. Infelizmente para ele, quando o dinheiro chegou, ele já não era mais presidente. Quem era o presidente? O Hélio Lemos Palmeira. Aí eu construí aquela da Avenida Rio Branco, onde construí gabinete para cada vereador, construí, como é diz, tesouraria tinha seu local, isso assim tinha seu local, tudo dentro dos conformes, entendeu? Um plenário razoavelmente grande, porque não dava mais, porque ali, naquele pedaço pequeno, a coisa ficava difícil, só se fosse comprar. Mas o dinheiro já vinha, certo? Né? Então, eu tenho certeza absoluta que o que eu podia fazer, eu fiz. Rapaz, para mim, para você ter uma ideia, eu acho que em outra encarnação eu fui arapiracense. Por quê? Ah, você é de Maceió, não sei o que, né? Tal, não sei o que. Nunca pensei em Maceió, nunca morei em Maceió, a não ser no tempo de estudo. Então não morei em Maceió, estudei em Maceió. Né? O meu negócio era só Arapiraca. Eu tinha essa missão aqui. Arapiraca, Arapiraca, Arapiraca. E, como eu disse, aí veio a Constituinte, em 88. Né? Aí eu fui candidato de novo, ganhei a eleição. Né? Fui um dos constituintes, representando Arapiraca. Representando não, representando o povo na Câmara de Arapiraca. E questões políticas disso, daquilo, eu pesquisei em tudo quanto era de câmaras mais avançadas, de tudo, os regimentos, as coisas, tudo, e distribuí com colegas, adversários mesmo, porque aquilo ia sair uma lei que ia servir para todos os residentes. E na hora da briga, da eleição, das escolhas de tudo, eu disse, não, tem um que precisa entrar. Aí eu botei, como eu disse, que era o primeiro suplente, o Pedro Carlos, filho do seu Pedro Cavalcante. Ele foi vereador constituinte e eu fui para uma secretaria eu digo que eu tenho mais o que fazer na secretaria de urbanismo, porque eu queria colocar linha de ônibus aqui, queria colocar uma série de coisas. O Maurício Fernandes tinha perdido a eleição, aí colocaram ele como secretário eu fui de urbanismo e ele foi como é, limpeza pública. Aí eu entrei em contato com o Maurício. Maurício, eu estou com a Secretaria de Urbanismo. Já estou com um projeto aqui. Vamos arborizar a Piraca todinha, estradas, ruas, casas, cidades, tudo que for coisa, vamos arborizar. Aí o Maurício se comprometeu com isso. Só que aí eu não sei o que foi que houve na secretaria dele, que ele continuou secretário, mas aí não fez nada. Não estou criticando, não é crítica. Não é crítica. Porque às vezes tem gente que chega e bota um pé e acabou-se. Né? Bota um pé e acabou-se. Outra coisa, os ônibus. Briguei os 2 anos que passei na secretaria. Enquanto houve a Constituinte, eu estava na secretaria. Entendeu? Na Secretaria de Urbanismo. Briguei com os donos de frota de ônibus daqui, urbanos. Eles não aceitavam.
Só queriam trazer o pessoal do campo para cá e não aceitava ônibus na cidade. Aí, Fernando Collor, presidente. Fernando Collor, presidente. Aí eu ataquei o Fernando Collor para que ele construísse um aeroporto em Arapiraca. Eu rodei essa cidade de helicóptero, de avião, de todo jeito. Entendeu? Aí a oposição. Célia Rocha, César Cunha, o engenheiro Ademar parente do Ricardo, primo do Ricardo, tudinho, eram todos contra. Para que Arapiraca com um aeroporto? Olha aí, ó, Maragogi, ó. Entendeu? Aí, quando terminou o meu mandato, eu digo, sabe o negócio? Continuar com esses grupos assim que não querem ajudar, não podem ajudar não, saber sabem, agora não querem ajudar e não podem ajudar, só para não ver, acha que o outro vai crescer e ele não, aí desisti da campanha. Rapaz, eu acho que ainda deve ter faltado ainda alguma coisa. Deve ter faltado alguma coisa que depois é que eu posso me lembrar, mas como é que diz? Eu gosto da minha vida, apesar de ter perdido a mãe com 7 anos de idade, certas coisas assim, amigos que foram embora cedo. Tinha amigos, me lembro, eu estava em Piaçabuçu, quando cheguei, eles disseram, olha, o Jackson morreu. Eu digo, morreu de quê? De meningite. Não sei o quê. Essas coisas assim, isso. Aí, então você não é ser humano. Que é assim, e outra, mostra que a gente tem um time aqui. Então tem que cumprir esse time o melhor que você puder. Né? Porque se, vamos dizer, vocês começaram aqui, tiveram um trabalho armado, tal, não sei o quê. Eu chegasse aqui, deu um branco e eu parar assim, não saiu nada. Era ruim. Uma coisa é certa, odeio mentira, sou de família de políticos. Papai foi o primeiro vereador de Itraipu, como você sabe. Né? Você sabe não, porque eu contei. É, o, é, o grupo Palmeira, o núcleo residente em São Miguel, pode ver, são todos Soares Palmeira. De Anadia também, Soares Palmeira. E você vê que tem aqueles que não subiram, mas isso é comum. Né? Que às vezes a pessoa tem uma jornada diferente que não quer nem aparecer. Porque o meu irmão, por exemplo, meu irmão, ele era enfermeiro, tudo. Quando falou em termos de aposentadoria, sabe o que foi que ele foi fazer? Cinema. Foi. Foi. Não ser ator, não ser coisa, mas pegar uma diretoria daquela, disso, daquilo, né? E orientar, fazer essas coisas, ser ajudante do diretor, ajudante do sei lá das quantas, que eu não sei, não é? Entendeu? É que é não parar. É você não parar.
Porque sempre aparece uma coisa que você, eita rapaz, se eu soubesse isso eu podia ter ajudado fulano. Né? E se você parar, não sabe nem o que fazer, nem nada, e às vezes perde um grande amigo. Eu agradeceria com todo o fervor, com toda a alma, todo o coração, todo o espírito a Jesus por ter me dado essa chance de ter pago alguma coisa, alguma dívida que eu devia ter muito grande a ele. Esse, porque eu acho que respeito. Quem não quer ter religião, quem não quer ter convivência com isso, com aquilo, respeito. Claro, é um direito de cada um. Mas, como eu disse, respeita o hindu, respeita tudo quanto é de budista, tudo. E outra, não deixo só, como eu disse, não, eita, é budista, não. Eu leio alguma coisa, faço pelo menos ter uma ideia daquilo. O próprio muçulmano que pega aquelas coisas que tem os árabes que mataram muita gente. Mas por que eles mataram tanta gente? Porque as cruzadas foram lá e atacaram eles lá. Né? Aí tem as discrepâncias. Porque ainda hoje a Ásia fica os chineses, os japoneses, Vietcong, vietnamita, ou seja lá o que for tudo, e até bombas atômicas soltaram tudo, né? São coisas que são programadas na cabeça de cada um, que levou o Hitler, um judeu, a perseguir e matar 6 milhões de judeus. Por quê? Porque ele foi, na Primeira Guerra Mundial, não passou de sargento? E conseguiu superar com a dialética dele, coisa, e construir a potência que é a Alemanha? Quem sabe? Que todos tivessem um pensamento positivo pró-população. Vamos dizer, não é obrigado todo mundo saber o que eu sei, o que eu quis implantar ou não. Obrigado, mas é obrigado a cada um que recebe o voto popular, arranje, nem que seja como tirar uma cadeira de um canto para botar em um canto melhor. Mas aqui tem muita coisa que fazer. Tem. Só que meus amigos que disputam o poder público, parece que Arapiraca regrediu e não tem mais aquela garra que tinha antigamente, que tinha orgulho de ser a terra do fumo. Eu peço ao nosso Pai que faça com que Arapiraca saia dessa... que parou. A cidade parou. A gente vê
o povo não tem mais aquela garra de, de quando levava a carrocinha de fumo para destalar e dali sobrevivia. Hoje cada um só pensa porque eu vou ganhar milhões, isso e isso, e não aplicam em Arapiraca. Quantas coisas tem hoje de novo em Arapiraca que diga, aqui tem o dedo do arapiraquense. Não, tem o dedo de alguém de fora que enxergou a coisa e construiu. Arapiraca tem hoje, fora a da banda da Polícia Militar, e eu acredito que ainda da Igreja Batista da Rua Estudante, tem alguma banda de música. Colégios. Nós vemos mais Bom Conselho, criando bons conselhos, criando colégio das freiras, como nós chamávamos, colégio das freiras, o Instituto São Luís, tudo para as crianças evoluírem. Mas eu terminei ainda tenho uma coisinha para contar. Isso tudo, teve o dedo que eu tinha programado para falar no início e terminei não dizendo, mas talvez seja isso. Talvez falte a dona Julita Lemos Palmeira, minha mãe, e dona Marocas, que é Marocas Brito, esposa do seu João Bill. João Bill é mais conhecido em termos de coisa. Que nós dois, tanto eu como o Zé de Brito, éramos da mesma idade. E elas, toda noite, botavam o filhinho debaixo do braço e levavam para o cinema. Toda noite, não tinha outra coisa, não tinha televisão, ia toda noite e nós íamos assistir. Podia ser filme que fosse. Ela ia assistir, era a diversão dela, e nisso a gente vai crescendo, vai vendo aquelas coisas, vai aprendendo e vai evoluindo. Não vou dizer, não é por querendo desmerecer o que eu vou falar agora. Não é por querendo desmerecer. É que eu conheci Maurício Fernandes dos Santos, meu amigo particular, grande vereador de Arapiraca. Ele na porta do Cine Trianon com um monte de revista para vender. O que é isso? Garra. Que precisava de vender aquilo para evoluir, para fazer alguma coisa. E não estava, como eu disse, esculhambando com um ou com outra coisa. Eu vejo o lado positivo da coisa. Porque enquanto tiver esse lado positivo, Arapiraca continua sendo conhecida a grande terra do fumo que foi antigamente. Que hoje pode ser mais bonita, ter mais prédios, ter mais isso, mais aquilo, mas a gente sente no povo, não tem mais essa garra que naquela época tinha.